na sequência dos dados que foram hoje tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística, gostava de deixar os seguintes registros que me parecem importantes. Em primeiro lugar, recordar que o indicador de clima económico atingiu o valor máximo desde o ano 2008. Em segundo lugar, recordar que o indicador de confiança dos consumidores atingiu o valor máximo desde o ano de 2002. Tratam-se de dois importantes indicadores que revelam muito daquele que é o ambiente que hoje se vive na sociedade portuguesa entre investidores e consumidores de uma forma mais concreta entre os portugueses. O INE reviu ainda as previsões que havia projetado para maio relativamente à taxa de desemprego. Trata-se de uma revisão em baixa de quase 1%. Significa isto que, afinal, em maio, não tivemos uma taxa de desemprego de 13,2%, mas sim uma taxa de desemprego de 12,4%. Significa isto que a verdade dos factos comprovam que, face a junho de 2011, primeiro mês de governação do atual governo da maioria, nós temos uma redução efetiva do número absoluto de desempregados em Portugal. Face aos 661 mil existentes em junho de 2011, temos hoje, em junho de 2015, 636 mil. Isto é, temos uma redução superior a 20 mil desempregados entre junho de 2011, o primeiro mês deste governo, e o mês atual, em final de legislatura do atual governo. Importa também sublinhar a circunstância que há 29 meses consecutivos que a taxa de desemprego vem baixando e a taxa de emprego está a crescer. Importa dizer que entre janeiro de 2013 e maio de 2015 há mais de 204 mil portugueses, felizmente, a trabalhar, isto é, há mais de 204 mil portugueses com um posto de trabalho. Significa que o país está no rumo certo e que agora Portugal efetivamente pode mais. Pode ambicionar, olhar para o futuro com mais esperança, com estes dados, mas mais do que isso, com mais ambição. E é nessa circunstância que queríamos deixar aqui também um apelo ao Partido Socialista, para que a crítica ligeira e superficial que realizaram ao programa eleitoral por nós ontem apresentado pela maioria desse lugar a uma apreciação mais substantiva, mais concreta e não em cima do joelho como aquela que verificámos ontem. Em segundo lugar, não vale a pena tentarem criar o papão da privatização da Segurança Social em volta do programa eleitoral apresentado pela maioria, porque ele não existe. Trata-se de um papão que não existe e trata-se de um velho chavão muito gasto pelo Partido Socialista para assustar os portugueses. Não é admissível que se faça política com esse tipo de acusações sem fundamento. Aquilo que existe sim é uma proposta séria para as gerações futuras de se criar um plafonamento que, aliás, está no programa eleitoral do atual governo e que permita gradualmente uma reforma da Segurança Social que dê um espaço de maior liberdade e que permita o equilíbrio e a garantia de financiamento da Segurança Social. Por outro lado, aquilo que o Partido Socialista tem no seu programa de governo verdadeiramente é um atentado à segurança social e à solidez financeira do sistema de repartição em que se baseia as pensões da Segurança Social. Dizer e recordar que o Partido Socialista apresenta é uma proposta que poderá ter um impacto superior a 12 mil milhões de euros em 4 anos na redução de financiamento da Segurança Social e que isso colocará em perigo o pagamento das pensões às atuais gerações. Trata-se de oferecer um Eldorado que não existe, trata-se de oferecer rendimentos que não são possíveis, trata-se de tentar enganar os portugueses e nós, relativamente a isso, não podemos deixar de aqui, de forma explícita e pública, registar o nosso protesto relativamente à forma superficial como o Partido Socialista resolveu analisar o nosso programa eleitoral. Estou à disposição dos senhores jornalistas. Marco António Costa pergunta se não acha que o PSD e o CDS se puseram a jeito ao apresentar um programa eleitoral onde a maior parte das medidas não têm custos
ideia que o senhor sublinhava agora do plafonamento da Segurança Social não ter sido apresentado qual o teto ou que gerações é que vão ser englobadas nessa proposta apresentada? Deixe-me responder-lhe a isso de uma forma muito direta. Os primeiros em Portugal a apresentar as contas todas daqueles que eram os seus projetos políticos para o futuro foram os dois partidos da maioria, quando apresentaram o Programa de Estabilidade, que é um documento oficial ao qual os dois partidos da maioria estão vinculados. As contas todas dos anos vindouros, das medidas políticas que pretendemos tomar nas diferentes áreas de governação, estão lá todas realizadas e explicitadas. Já por outro lado, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós vemos é que o cenário macroeconómico que o Partido Socialista dizia ser testável, ser verificável, até hoje um conjunto de dúvidas estão suscitadas relativamente ao ajustamento do cenário macroeconómico que o Partido Socialista apresentou e à proposta final de programa que o Partido Socialista apresentou. Não existe nenhuma subposição e, portanto, existem a maior das dúvidas relativamente ao seu conteúdo. E, portanto, da nossa parte, existe uma total clareza. É sabido que a matéria da segurança social é uma matéria que deve ser um espaço de convergência e não um espaço de divergência. Da nossa parte, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer sobre os apelos que fizemos até aqui e que mantemos à disposição para o futuro de relativamente a um tema que é central para a vida de várias gerações, as gerações atuais que o Partido Socialista quer colocar em causa com as propostas que tem no seu programa, mas também as gerações futuras. Nós estamos disponíveis para um diálogo construtivo em nome do interesse dos portugueses. Significa que a medida é apresentada, mas à espera de um diálogo com o resto da oposição? Significa que a medida é apresentada, está estudada e significa que estamos preparados para nos sentarmos à mesa para trabalhar em diálogo na construção de soluções para o futuro. Senhores jornalistas? Disse que as contas todas do programa da coligação estão no programa de estabilidade. Mas esse programa não tem esta medida de plafonamento que foi apresentada com todo o programa eleitoral. Existe alguma estimativa da coligação quanto ao impacto deste plafonamento? Nós temos, como eu disse, todas as nossas medidas estão estudadas. No que diz respeito à segurança social, estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa a conversar para construir soluções de consenso. Permitam-me que eu acrescente algo que me parece muito importante. Nós apresentamos no programa de estabilidade o conjunto de objetivos macroeconómicos com os quais nos comprometemos e as medidas fundamentais para lá poder chegar. Esse é um compromisso que apresentamos não numa folha de papel para ser apresentada numa conferência de imprensa, mas que está depositado nas instituições internacionais para ser verificado e para ser cumprido. Obrigado, senhores jornalistas.